Capítulo 5 do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1 da extinção do processo. Artigo 329. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 267 e 269, inciso 2 a 5, o juiz declarará extinto o processo. Seção 2 do julgamento antecipado da lide. Artigo 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença. Inciso 1. Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Inciso 2. Quando ocorrer a revelia. Artigo 319. Seção 3. Da audiência preliminar. Artigo 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar a realizar-se no prazo de 30 dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 2º. Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá se as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento se necessário. Parágrafo 3º. Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova nos termos do parágrafo 2º. Capítulo 6 das provas. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 333. O ônus da prova incumbe: inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inciso 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando: inciso 1, recair sobre o direito indisponível da parte. Inciso 2, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Artigo 334. Não depende de prova os fatos. Inciso 1. Notórios. Inciso 2. Afirmados por uma parte e confessados pela outra parte contrária. Inciso 3. Admitidos no processo como incontroversos. Inciso 4. Em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado quanto a esta o exame pericial. Artigo 336. Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Artigo 337. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência se assim o determinar o juiz. Artigo 338. A carta precatória e a carta rogatória suspenderão o processo no caso previsto na linha B do inciso 4 do artigo 265 desta lei, quando, tendo sido requeridas antes da decisão de saneamento, a prova nelas solicitada apresenta-se imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória
não devolvidas dentro do prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntas aos autos até o julgamento final. Artigo 339. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 340. Além dos deveres enumerados no artigo 14, compete à parte, inciso 1, comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2. Submeter-se à inspeção judicial que for julgada necessária. Inciso 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 341. Compete ao terceiro em relação a qualquer pleito. Inciso 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Inciso 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Seção 2. Do depoimento pessoal. Artigo 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre o fato da causa. Artigo 343. Quando o juiz não determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. A parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os atos